Bom dia, povo que pedala. Hoje eu quero começar uma série de videozinhos falando sobre medos. Medos são questões muito importantes. A gente é sempre questionado, né, quando está viajando. Acredito que todo mundo que já teve a experiência de cicloviajar, em algum momento foi parado por alguém que pergunta: o que você está fazendo? Estou viajando de bicicleta. Mas você não tem medo, né? E essa eu acho que é a pergunta mais recorrente que a gente tem nos caminhos da vida por aí. E, afinal, quais são os medos reais e os medos imaginários que afligem a gente, né? Como que a gente lida com esses medos de maneira tanto preventiva quanto efetiva, né? Tanto para remediar quanto para prevenir. E quais são fantasias, né? São medos simplesmente de uma situação desconhecida, de uma situação nova. E um dos primeiros medos é em relação a... se acontece alguma coisa... Você pergunta, mas que coisa poderia acontecer? Sei lá, se quebra a bicicleta no meio do nada. Então, ok, a bicicleta quebrou no meio do nada. O que a gente pode fazer, tanto para se prevenir de que ela quebre no meio do nada, como para sair do imbróglio caso ela quebre efetivamente no meio do nada, né? Não existe segurança 100% em lugar nenhum, nem numa cicloviagem, nem no sofá da sua casa. Você pode estar lá com um balde de pipoca no colo assistindo Netflix e cair um Boeing na sua cabeça, né? Então a segurança é uma questão muito relativa, e está muito associada também com o que você conhece, com a tua zona de conforto. Você, por exemplo, pega elevador direto na sua vida e não tem medo disso, porque você está acostumado, conhece o que é um elevador, né? Se você pegasse alguém que nunca subiu no elevador e falasse: entra nessa caixinha aqui que eu vou te erguer por um cabo 30 andares para cima, é meio assustador se você parar para pensar, né? Então, conhecimento é a principal ferramenta para você aprender a lidar com os medos. E isso envolve, no caso do cicloturismo, os conhecimentos de manutenção da bicicleta. Eu vou apresentar para vocês aqui, então, o que eu levo normalmente. Eu dividi aqui em 3 grupos, né? Tem aqui aquele material que está na bolsa de selim, que está sempre comigo. Eu vou na padaria comprar pão, está comigo. Depois eu tenho um segundo grupo, que são os materiais que eu coloco no alforje quando efetivamente eu vou viajar. E, por fim, um terceiro grupo que eu separei, que são ferramentas de uso geral, mas que eu carrego também durante a viagem. Não carrego isso no dia a dia, mas são ferramentas de uso geral que podem tirar você de uma encrenca. E não basta, obviamente, ter as ferramentas. É preciso você saber utilizar essas ferramentas. Então, se você vai cicloviajar, a lição de casa, uma das lições de casa que você obrigatoriamente tem que fazer, é aprender a resolver os probleminhas básicos de manutenção. A boa notícia é que uma bicicleta não é uma nave espacial, é um dispositivo mecânico relativamente simples, com tudo aparente, que você enxerga, pode prever os problemas muito facilmente. E que você encontra uma série de tutoriais por aí de como fazer manutenção básica. Eu vou deixar no link aqui, um link na descrição, para o site para a página do Pedaleria. Para o canal do Pedaleria, que é do Edu Capivara, que tem muito material bacana sobre vários aspectos do turismo, do ciclismo, e inclusive sobre manutenção. Muito conteúdo bacana sobre manutenção de bicicleta. Então, se você não sabe fazer manutenção, um dos caminhos que eu te aconselho é conhecer o canal do Pedaleria, que tem muito conteúdo. Obviamente, tem muitos outros canais. Você pode sentar, uma outra coisa que talvez seja bastante produtiva, se você tem amizade com o seu mecânico, se tem um mecânico de confiança, senta com ele, pede para ele te orientar como é que você remenda o pneu, como é que você remenda uma corrente, como é que você faz um apertozinho, regula um freio, se for o caso.
Então, essa manutençãozinha que é simples de fazer, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tem um ou outro macetezinho, mas é simples de fazer, você tem que dominar essa técnica. E você tendo essa técnica e tendo as ferramentas, eu te garanto que o medo diminui 90%. Porque você sabe o que fazer. Ah, mas e se acontece alguma coisa? Ok, que coisa é? Ah, pode acontecer isso, isso e isso. Ok, eu sei lidar com isso, isso e isso. Né? Claro que sempre vai existir um imprevisto maior, sempre pode acontecer uma coisa que foge do seu controle, mas pelo menos no básico você tem que se garantir. Então vamos começar aqui pela bolsa de selim. Começando a falar da bolsa em si, né? Eu gosto muito dessa bolsa, é uma bolsa da Rock Bros, é um tecido bem bacana, com todas as costuras reforçadas e seladas, o zíper, né? O zíper dela também é protegido, claro que não, se você submergir numa água, alguma coisa assim, não vai dar conta, mas em geral ela é muito espaçosa, dá para carregar muita coisa, e tem uma série de divisões internas bem bacanas, né? Dá para você se manter bem organizado. E opa, tem até umas coisinhas aqui que era para eu ter tirado e não tirei. Beleza. Então é uma bolsa que eu recomendo. Me dei muito bem com ela, sim. Rock Bros, AliExpress. E aqui do lado de fora, inclusive esse lado de fora aqui, é espaço suficiente para você levar uma garrafinha d'água, se você achar mais conveniente, né? Que nós temos aqui? Um trapinho para você cair uma corrente, para você limpar o dedo ali, colocou a corrente no lugar, tá com a mão suja, mesmo para fazer alguma limpezinha ali, trapinho, não custa nada, tá com o trapinho sempre à mão. Levo o lubrificante, né? No caso cera. Por que eu levo? Ah, não é exagero, você vai na esquina, leva o lubrificante? Sim e não. Se eu estou usando óleo, realmente não tem necessidade de ficar carregando por aí. Agora, se eu estou usando cera, especialmente esse ano que tem chovido barbaridade, eu prefiro estar com ela, porque a cera sai muito facilmente com água. A cera, eu tenho até um videozinho aí falando sobre lubrificantes, tá? Mas de uma forma bem resumida, qual é a diferença entre usar cera e usar óleo? O óleo, ele repele a água, ele é muito eficiente se você vai passar por lama, atravessar riacho, pegar chuva, você não tem que se preocupar com a lubrificação nesse tipo de cenário. Porém, no meu caso que viajo pela areia, viajo por praia, ou para quem anda em local que tem muita poeira, né, o óleo gruda com a poeira e acaba formando uma massa abrasiva que é mais prejudicial do que benéfica. Já a cera, ela é um lubrificante seco, praticamente seco, então ela gruda muito pouco, não vou dizer que não gruda nada, mas gruda muito pouco de grão de areia, de pó. Então, no tipo de cenário que eu estou viajando, a cera tem me dado um resultado melhor do que se eu andasse com a corrente lubrificada a óleo, né? Porém, a cera tem um inconveniente, ela sai muito fácil com a água. Passou por um riacho, pegou um pouquinho de chuva, já era. Então eu gosto de andar para, se tiver que reaplicar, sair para um treino, alguma coisa, se tiver que reaplicar, tá na mão. A gente leva tanto peso que levar isso aqui não pesa nada. Tá? Outra coisa que não vai na bolsinha, eu levo preso no quadro, é a bomba de pneu. Isso é item super obrigatório. E claro que qualquer bomba serve, melhor ter, mas eu peguei essa daqui porque ela tem uma série de características que eu acho muito interessante. Claro que você não precisa ter uma bomba com todas essas características, mas é bom você saber que elas existem e os benefícios que ela pode te trazer. Tá? Primeira coisa fundamental, o bico da bomba tem que ser compatível com o bico das válvulas, né? As válvulas que você está usando nos seus pneus. Por incrível que pareça, eu já vi gente precisar encher um pneu e de repente descobrir que o bico não serve, né?
A grande maioria das bombas hoje tem bicos reversíveis que servem tanto para o bico fino quanto para o grosso, mas verifica, né? De qualquer maneira, na hora de comprar ou levar uma bomba, verifica se ela é compatível com a válvula que você está usando no seu pneu. Outra coisa que eu acho muito conveniente é o fato de ter uma mangueirinha. No que essa mangueirinha aqui me ajuda? Quando eu vou encher o pneu, eu não faço uma pressão sobre o bico, né? Então isso evita que você eventualmente, numa bomba rígida, na hora de bombar ali, você pode entortar, pode danificar o bico. Tendo uma mangueirinha, isso já não acontece. Outra coisa legal dessa bomba é que ela tem um apoio, você pode tanto usar ela, obviamente, como na mão, né, enchendo o pneu na mão, mas também tem essa característica bem interessante de você ter transformar ela numa bomba de pé, né? Eu posso colocar, apoiar com o pé e bombear com bastante mais conforto, né? E por fim, ela tem um manômetro. Precisa de manômetro? Não precisa, mas ajuda você a gerenciar a pressão do teu pneu. E é importante também que a bomba seja compatível com a pressão exigida pelo seu pneu. Principalmente se você estiver usando uma road bike, você pode precisar de uma pressão muito alta, que uma bombinha de plástico mais simples simplesmente não aguenta gerar. Eu estou usando pneus Schwalbe, que usam uma pressão aí entre 50 e 70 libras. Essa aqui é uma bomba que vai até 160 libras, então estou tranquilo tanto para usar como para eventualmente emprestar para alguém. É uma bombinha bem bacana, com características bem bacanas, tá? Corpo de alumínio, telescópica. Então, não precisa ser exatamente dessa marca, mas são características que eu acho que vale a pena você pensar na hora que você está escolhendo uma bomba para você. O que mais que temos aqui? O que mais? Temos aqui também uma câmera de ar. Fundamental ter uma câmera reserva, mesmo você tendo um kit de remendo, às vezes é mais prático você, sei lá, tá embaixo de uma chuva, tá num lugar ruim de parar com o teu pneu furado, é mais rápido você simplesmente tirar a câmera furada, colocar uma câmera nova, seguir viagem, do que parar, ter que fazer o remendo ali naquela situação. Deixa para remendar a câmera quando você estiver no acampamento, numa situação mais tranquila, e é sempre bom ter mesmo que você carregue um estojinho de remendo, carregar uma câmera é sempre mais garantido. Multiferramenta, né? Essa é uma Topic, é uma ferramenta até meio carinha, mas bastante completa. Tem um sacador de corrente, além das chaves gerais, tem uma espátula para remover os pneus. É uma ferramentinha bem completa. Outra coisa que tem que estar sempre dentro da sua bolsa de selim é uma multiferramenta. Mas uma coisa importante, não basta você jogar ali a multiferramenta na bolsa e achar que está tudo resolvido. Eventualmente vão ter parafusos, vão ter situações em que a multiferramenta não alcança, né? Não chega. Então é legal você verificar todos os parafusos, todas as regulagens da sua bicicleta, se a multiferramenta realmente está completa, ou mesmo se ela está completa, se ela chega nos pontos necessários, né? Além da ferramenta, eu levo uma chavezinha Allen e uma chavezinha de fenda mais compridinha, porque, por exemplo, no meu caso, eu não consigo regular o câmbio dianteiro com a chave da multiferramenta, porque ele fica muito próximo do tubo do selim, o parafusinho, né, de regulagem fica muito próximo do tubo de selim, e como a multiferramenta ela é gordinha, ela bate no tubo de selim e eu não consigo girar. Então, levo também uma chavinha para eventuais regulagens de câmbio, e essa daqui também para
especificamente para o suporte da minha bolsa de guidão, que também a multiferramenta é curta, não alcança. Ela tem essa chave, mas ela é curta, né? Então, apesar da multiferramenta, eu levo essas outras duas chaves complementares. Um kitzinho de remenda, né? Espátula, os remendos, cola. Coloquei uma lixa, né? Um pedacinho de lixa. Muitas vezes os estojinhos de remendo vêm com uma lixinha muito meia boca. E um dos segredos de fazer um bom remendo de pneu é justamente lixar legal a área onde você vai aplicar o remendo. Então, eventualmente, complementa o teu joguinho com um pedacinho de lixa. Pode ajudar bastante ter esse pedacinho de lixa. Um pincelzinho que eu peguei de maquiagem aí, nem sei do que é exatamente do que é esse pincelzinho, não lembro de onde é, mas também para tirar um excesso de areia, de barro ali da corrente, do câmbio, caso aconteça, tem uma ferramentinha ali para limpar a transmissão, caso necessário. Isso aqui não é uma coisa realmente que você vai necessitar no dia a dia, a menos que você transporte, tire as rodas da bicicleta para transportar e você use freios hidráulicos, né? Basicamente para essa situação. Mas como é uma pecinha minúscula que não pesa nada, eu costumo largar elas também aí para não correr o risco de esquecer. Para que servem essas pecinhas aqui? Elas servem para você colocar, quando você retira a roda, colocar dentro do freio, no local onde estaria o disco de freio, para evitar que num acionamento acidental da manete, o freio hidráulico trave a pinça. É uma coisa que pode acontecer, alguém mexer ali na manete quando não está o disco, né, as pastilhas colam. É uma coisa muito simples de resolver, é só enfiar uma chavinha de fenda lá e dar uma afastadinha que ele volta, não chega a ser um problema. Mas, por exemplo, quando eu vou viajar, que vou embarcar a bicicleta num ônibus, alguma coisa assim, é legal ter isso aqui, deixar isso aqui protegendo o teu freio de algum acionamento acidental durante o transporte. Se você não tem isso aqui, um pedacinho de garrafa PET, corta um quadradinho de garrafa PET, dobra no meio e enfia, funciona do mesmo jeito. E realmente está aí, mas não é exatamente uma necessidade. Aí eu tenho aqui um par de adaptadores, né, de bico fino para bico grosso. Na verdade nunca usei, né, mas sei lá. Se precisar, negócio também pequenininho. Se eu quiser encher tô com preguiça de encher o pneu na mão, quiser dar uma calibrada num posto, tô passando por um posto, quero dar uma calibrada no pneu, como a minha bicicleta usa câmera com bico fino, eu tenho esses adaptadorzinhos aqui para eventualmente encher o pneu num posto de gasolina. Importante, uma gancheira, tá? A gancheira é a peça que conecta o quadro da bicicleta ao câmbio da bicicleta. Ela funciona como um fusível mecânico. Se acontecer da bicicleta bater, tomar uma pancada, enroscar alguma coisa na corrente, em vez de entortar o quadro da bicicleta, vai entortar a gancheira e preserva o teu quadro, o teu câmbio. Ela é feita de um material mais mole que o quadro, justamente para deformar no caso de uma pancada. É uma espécie de fusível da bicicleta, tá? Se você tomar uma pancada no meio do nada e não tiver uma gancheira reserva, não é que você não vá ficar preso ali. Você pode simplesmente eliminar o câmbio da bicicleta, encurtar a corrente e vir com uma marcha só no pior dos cenários. Mas se você tiver uma gancheira, você tira uma gancheira, bota outra e continua com a tua bicicleta normalmente. Importante que cada quadro tem um tipo de gancheira diferente. Então verifica se a gancheira que você está usando, está levando, é compatível com o teu quadro. Se você está viajando em grupo, várias pessoas com
bicicletas de marcas diferentes, quadros diferentes, não precisa também cada um levar uma gancheira. Existem gancheiras universais. Existe uma empresa brasileira chamada Gantec, eu vou deixar o link na descrição, que é bem bacana. Tem umas gancheiras que são bem versáteis, assim, para um quebra-galho, para pelo menos te tirar do meio do nada. Depois, obviamente, você vai e compra a gancheira específica do teu quadro e volta aquela gancheira para reserva. Um segundo grupo, vamos chamar assim, né? Aquele lá é o que está na bolsa de selim, que normalmente eu ponho ali e esqueço que existe. E quando eu estou viajando, que eu vou acampar, eu levo mais 2 ferramentas. Um canivetinho, uma lâmina, né? Sempre ajuda, sempre tem uma coisinha para cortar. Eu levo sempre uma lâmina quando já está envolvendo um acampamento, alguma coisa assim. E eventualmente a lâmina pode ser útil também na manutenção. E também uma multiferramenta, né? Um alicate. Às vezes é importante esticar um cabo, né? Ou cortar um cabo de freio, um cabo de câmbio, tem que fazer às vezes tem que dar uma puxadinha. E tem outras ferramentas, inclusive tem outra laminazinha aqui, tem as chavinhas, né? Na verdade, essa aqui é uma multiferramenta da Invictus. Não gostei muito, tá funcionando, mas sinceramente esperava mais. Eles têm uma infinidade aí de modelos, dá uma pesquisada aí sobre multiferramenta. Funciona, não vou dizer que é ruim, mas tem realmente algumas... Uma vez eu fui tentar abrir uma lata com o abridor de lata dela e é simplesmente impossível, né? Tudo bem que não é uma coisa que você precise, assim, com muita frequência, mas me deixou um pouquinho a desejar. Estou usando, já que comprei, não preciso substituir, mas não é lá assim uma grande ferramenta. Existem ferramentas melhores e também mais caras, né? Então, um alicatinho, multiferramenta, para complementar o kit, pode ser uma coisa interessante durante uma viagem. Por fim, como bom louco do Zip, né? Eu tenho aqui mais algumas coisinhas que eu carrego dentro de saquinhos Zips nos alforjes durante viagens. Um par de escovas para uma limpeza, quando eu paro fazer uma limpeza, tem aquele pincelzinho ali que é para uma limpezinha emergencial, e um parzinho de escovas para fazer uma desengraxada, uma limpeza mais profunda da relação de vez em quando. E o saquinho do tesouro com uma série de tranqueirinhas bastante úteis. Braçadeira plástica. Usa para tudo, né? Para prender uma carga, para prender alguma coisa que está meio solta provisoriamente até chegar numa oficina. Braçadeiras plásticas, sempre bom ter. Silver Tape dispensa apresentações. Silver Tape é vida. Silver Tape é uma coisinha também multifuncional para tampar um rasgo na barraca, para prender uma carga, para improvisar alguma coisa. Silver Tape, até para curativo, Silver Tape pode servir. Um elastiquinho também para segurar uma carguinha. Esse aqui são remendos, tá no kit de ferramentas gerais, né? Não é exatamente uma coisa para bicicleta, são remendos pro isolante, né? O isolante é aquele colchãozinho de ar que vai por baixo do saco de dormir e que, se furar no meio da noite, pode ser uma coisa bastante desagradável. Então tem aqui
um joguinho de remendos para isolante, não é exatamente algo ligado à bicicleta. Uma colinha, né? Tipo Super Bonder, uma colinha instantânea, salva o dia legal. Mais elásticos, um pedacinho de arame doce. O arame doce é um arame molinho, né? Fácil de moldar, bem útil também para várias situações, para várias gambiarras, né? Elásticos e arame doce. Aqui eu tenho umas presilhinhas que prendem os cabos no quadro da minha bike. De vez em quando eu perco um, então já levo aqui umas pecinhas de reposição, mas também não é uma coisa fundamental. Levo uma chavinha 8 especificamente para prender os parafusos dos bagageiros. Embora também possa usar um alicate, alguma coisa assim, com isso aqui eu tenho mais torque, tenho mais precisão, e se acontecer de um bagageiro soltar com vibração, eu tenho uma ferramenta específica para dar o torque na porquinha ali do bagageiro. E um mosquetãozinho também de uso geral, que fica aí tanto para uso no acampamento quanto para prender alguma carga, para alguma eventualidade. Então, gente, basicamente é isso que eu carrego nas viagens, né? Claro que isso não é um kit definitivo, muito menos uma verdade absoluta. Depende da tua bicicleta, depende do teu estilo de viagem, depende de uma série do teu conhecimento de mecânica, depende de uma série de fatores, né? Inclusive o conhecimento sobre o que fazer é realmente a parte mais importante do que é ter as ferramentas, é saber usar as ferramentas, né? Não é nenhuma nave espacial, uma bicicleta, então é fácil de aprender a fazer essa manutenção básica, né? De emendar uma corrente. Falando em emendar a corrente, eu esqueci de mostrar também o Power Link, né? Que são os elozinhos de conexão de corrente, são pequenininho, ficou no cantinho ali da bolsa de selim. Esqueci de mostrar, mas também tô sempre com ele, com os Power Links. E deixa eu ver se eu acho os danadinhos aqui. Ficaram para trás, esquecido deles, tá? Power Link é uma emenda rápida de corrente. É importante também lembrar que correntes diferentes exigem power links diferentes. Dependendo da quantidade de marchas que tem na sua bicicleta, a corrente vai ter uma largura diferente. Então, eu uso, por exemplo, uma corrente para 9 velocidades, não tenho 9 velocidades atrás, preciso de um power link para 9. Vai ter para 7, para 8, para 10, tá? Então verifica se o seu power link é compatível com a sua corrente, senão você não vai conseguir utilizar. E se você estiver em grupo com pessoas também usando bicicletas com quantidade de marchas diferentes, aí cada um vai ter que ter realmente um power link próprio para cada uma, tá? Então, mas voltando para a finalização. É importante, então, saber usar. Vou deixar aqui na descrição o link para o canal do Pedaleria, né? Do Edu Capivara. Para quem não conhece, o Edu Capivara é uma lenda no ciclismo, é um cara com conhecimento enorme e ele tem um canal, vale muito a pena conhecer. Se você não conhece, veja aqui na descrição o link, muito material sobre manutenção. Ou então, senta com um mecânico, senta com o teu mecânico de confiança, pede para ele te dar os macetes, as dicas para você fazer a manutenção ali numa beira de estrada. Não é nada que exija uma formação em engenharia mecânica. Manutenção de bicicleta, por mais sofisticada que seja a bicicleta, essa manutenção básica é simples, é possível de resolver muita coisa na bicicleta. E era isso, basicamente era isso, tá? Espero que isso ajude a perder, né? Vou falar em outros vídeos também sobre questão de assalto, sobre questão
de trânsito, né? Tudo, né? A gente pode minimizar os riscos durante a viagem. A gente começou aí sobre manutenção, mas vamos falando sobre outros medos e desmistificando os medos. Vamos ver que realmente é bem plausível você viajar com bastante tranquilidade, né? E lembrando também um aspecto muito importante, que é a prevenção, a manutenção preventiva, né? Existe uma grande chance de você não precisar de nada disso do que eu mostrei aqui, se você fizer regularmente a manutenção preventiva da tua bicicleta, trocar peças que já começam a apresentar um desgaste, saber escutar a tua bicicleta. Como você está andando, está escutando um barulhinho estranho ali, vai investigar o que é, mantenha regulagem de freio, lubrificação, tudo isso em dia, né? Estado de pneu, pressão de pneu, todos esses aspectos. Se você fizer um checklist e manter esse checklist de manutenção preventiva em dia, as chances de você ter um perrengue no meio do nada são realmente bem difíceis, né? Então, vai na paz, vai tranquilo, porque realmente, se depender das questões de manutenção, isso não é empecilho para viagem nenhuma, tá? Espero que a gente se cruze aí pela estrada e que eu não precise emprestar nenhuma ferramenta para você. Abraço e vamos que vamos!